Muitos supõem que, seguindo a Cristo, serão obrigados a ser melancólicos e tristes, porque lhes é exigido que neguem a si mesmos os prazeres e loucuras com que o mundo condescende. O cristão vivo está cheio de alegria e paz, porque vive como vendo aquele que é invisível. E aqueles que buscam a Cristo em seu genuíno caráter têm em si mesmos os elementos da vida eterna, porque são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Jesus disse: "E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." João capítulo 6, versos 39 e 40. Esse trechinho que eu li, meu querido irmão, minha querida irmã, está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1. E ele mostra para gente que a nossa vida não deve ser de tristeza e melancolia porque estamos renunciando a alguns prazeres. Não, deve ser uma vida de alegria na presença de Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Que assim seja comigo e com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Tá bom? Jesus não foi uma pessoa boa? Jesus não andou fazendo o bem? Cristo não é o nosso maior exemplo? Então, querido irmão, querida irmã, devemos viver uma vida conforme o caráter de Cristo, seguindo as obras dele, fazendo como ele fez. E devemos ter prazer nisso, querido irmão, querida irmã. Tá bom? Bom, agora o próximo texto que nós vamos ler aqui está na meditação matinal Maranata, o Senhor logo vem, do dia 21 de outubro, e diz o seguinte para nós: Cristo tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um espírito com Ele. É em virtude dessa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, é através do Espírito Santo que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna. E como nós estudamos hoje aqui, na lição, não é? Não quer dizer que isso vai ser uma garantia de que nós não vamos morrer nunca, mas que mesmo que nós morramos, quando Cristo voltar, Ele vai nos ressuscitar. Que nós possamos nos lembrar disso, não é? E podemos começar então a viver essa vida eterna aqui, tendo o Espírito Santo habitando em nós, manifestando o caráter de Cristo, fazendo as obras de Cristo e levando o Evangelho para as outras pessoas. E para finalizar, nós vamos ler aqui um texto que está na meditação matinal para conhecê-lo, do dia 10 de abril, e diz o seguinte para nós: os que permitem que Deus opere neles crescerão até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Toda a faculdade da mente e do corpo será usada no serviço de Deus. Ele tem bênçãos maravilhosas para dar aos que dele receberem. Ele é poderoso em forças e maravilhoso em conselho. Pela atuação do Espírito Santo, fala para gravar sua imagem em nosso caráter. Se dele nos nutrirmos, haveremos de nos transformar em novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? E o texto continua dizendo: a virtude de um verdadeiro caráter cristão, as excelências reveladas no caráter de Cristo, se manifestarão na vida nascida do Espírito. O homem, com sua natureza humana, se tornará participante da divindade. O poder de Cristo atuará para santificar cada parte do ser, difundindo vida, atividade e retidão na totalidade da pessoa,
e desenvolvendo eficiência espiritual. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, isso é o que eu desejo para mim e para vocês hoje. Que o Espírito de Deus possa habitar no nosso coração, que o poder de Cristo atue para santificar cada parte do nosso ser, difundindo vida, atividade e retidão na totalidade da pessoa e desenvolvendo eficiência espiritual. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para vocês. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.